queridos irmãos e amigos e alunos do curso Panorama do Velho Testamento. Quem vos fala aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi, e estamos aqui para, então, graças a Deus, louvado seja Deus, estarmos gravando então a nossa última aula, a aula número 52 do curso Panorama do Velho Testamento, e eu estou muito feliz, não é, queridos? Que bênção, que vitória Deus nos concedeu de chegarmos até aqui, né? Se você está ouvindo esta aula agora, provavelmente é porque você conseguiu, então, provavelmente ouvir todas as 51 aulas anteriores e então está também concluindo o curso através, né, desta aula. Então, é um motivo de alegria, um motivo de louvor a Deus, né, por essa vitória. E hoje nós vamos terminar o nosso curso falando sobre o processo de canonização dos livros do Antigo Testamento, né? Eu penso que talvez nós pudéssemos ter feito essa aula no início do curso, mas em um certo sentido eu estava aqui até estudando para gravar essa aula e eu achei que até que se encaixa nesse momento do curso também, porque a gente vai falar um pouquinho sobre os chamados livros apócrifos, né? E esses livros apócrifos, eles foram escritos depois do período, né, do profeta Malaquias, depois ali dos dias de Neemias, né? Então, esses livros apócrifos, eles foram escritos justamente naquele período de 400 anos entre a profecia de Malaquias, né, que foi o último profeta do Velho Testamento, e o início ali da história do Novo Testamento, o aparecimento de João Batista, de Jesus. Então, os livros apócrifos, eles foram escritos, basicamente todos eles foram escritos nesse período de 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, né? É interessante que você saiba que esse período de 400 anos, ele é conhecido como período interbíblico ou período intertestamentário, ou ainda como período do silêncio de Deus, porque nesse período, né, assim que Malaquias termina então a sua profecia, entende-se que Deus ficou em silêncio nesse sentido, no sentido de não mais ter falado de forma inspirada por meio de profetas, por meio de escritores bíblicos, né? Então é o período chamado período do silêncio de Deus, período interbíblico ou intertestamentário. E é nesse período então que são escritos os assim chamados livros apócrifos, né, que não fazem parte então do conjunto de livros que compõem o Velho Testamento, que compõem a Bíblia Sagrada, né? Ou seja, não fazem parte do que a gente chama de livros canônicos, tá? Então, vamos aqui falar sobre isso. Hoje, queridos, para essa aula eu estou acompanhando aqui um livro chamado Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós. Esse é o nome do livro, Introdução Bíblica, Como a Bíblia Chegou até Nós. Os autores são dois autores, o William Nix e o autor que é mais conhecido, que é o Norman Geisler, tá? Então, vamos lá. Veja, aqui eles já começam definindo o seguinte: a inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu sua autoridade. A canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu sua aceitação definitiva, né? Então, vamos entender isso aqui. Veja, nós entendemos o seguinte, queridos: quando o autor bíblico estava escrevendo, né, o seu livro bíblico, estava escrevendo o que a gente chama de autógrafo original, então quando o autor
estava escrevendo o seu autógrafo original, ali naquele momento nós entendemos que o autor bíblico ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, né? Nesse processo de inspiração, Deus respeitou, vamos dizer assim, o estilo de escrita de cada autor, não é? A personalidade de cada autor, mas ainda assim, esses autores sagrados, eles registraram, não é? Aquilo que registraram, nós cremos, debaixo da inspiração do Espírito Santo, debaixo da direção do Espírito Santo, né? A palavra de Deus nos fala que homens de Deus, homens santos de Deus, falaram, né? Inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então veja, o livro, ele é inspirado, né, os livros bíblicos, os livros canônicos, os livros que compõem o cânon das Escrituras, os livros que compõem o conjunto de livros das Escrituras, e particularmente do Velho Testamento, que é o que a gente está falando agora. Esses livros eles já foram inspirados por Deus desde a origem, desde a escrita ali dos autógrafos originais, certo? Então veja, o processo de canonização é um processo pelo qual se reconhece a inspiração dos livros, tá? É muito bom a gente entender isso. Quando a igreja primitiva ou as autoridades judaicas reconheceram os livros inspirados, né? Vamos nos concentrar então no Velho Testamento. Quando as autoridades judaicas, né, os líderes religiosos dos judeus reconheceram a inspiração, né, dos livros sagrados do Antigo Testamento, então veja, nesse processo de reconhecimento, como a gente está falando, eles estavam reconhecendo aquilo que o livro já era. O livro já era inspirado desde a sua origem, né? O livro não passa a ser inspirado quando as autoridades reconhecem o livro, né, como inspirado. O livro ele já é inspirado desde o início, desde a origem, né? E o processo de canonização apenas reconhece aqueles livros que são inspirados, né? E rejeita aqueles livros que não são inspirados, tá? E a gente crê, né, queridos, aí é um artigo de fé também, é uma questão de fé. Nós cremos que Deus esteve, né, supervisionando esse processo de reconhecimento dos livros sagrados, de reconhecimento dos livros inspirados, de reconhecimento dos livros canônicos, né? Nós cremos que Deus esteve atuando nesse processo, que Deus guiou os homens, os líderes humanos, a reconhecer os livros inspirados, né, e a rejeitar os livros que não eram inspirados por Deus. Então, nós acreditamos, né, que Deus não apenas inspirou os livros, não apenas inspirou os autores a escreverem os livros inspirados, como também Deus supervisionou o processo de canonização desses livros, ou seja, Deus supervisionou o processo de reconhecimento, né, dos livros inspirados por Deus. Então, é muito importante que você tenha isso em mente. O processo de canonização não concedeu inspiração aos livros. A inspiração já havia sido, né, dada por Deus desde a origem, desde a escrita dos livros. O processo de canonização apenas reconheceu a inspiração que já existia, né? Ou não reconheceu a inspiração de outros livros, né, que a gente entende não foram inspirados por Deus, tá? Bom, só para consubstanciar melhor aqui, essa palavra cânon, né, a gente fala sobre o cânon das Escrituras, né? Daí vem canonização, né, ou canonicidade. Então, essa palavra cânon, ela deriva do grego, tá? O sentido dela é cana ou régua, tá? Por quê? Essa palavra significa vara ou cana de medir, tá? Então, essa palavra, ela era usada com o sentido de padrão ou norma, né? Então, régua, né? Veja, régua, cana de medir, né? Vara de medir, ou seja, padrão, norma, né? Então, esse é o sentido da palavra cânon, tá bom, queridos? Muito bem. Veja, existem alguns conceitos
deficientes sobre o que determina a canonicidade de um livro do Antigo Testamento. Então, eu quero falar aqui rapidamente sobre 4 conceitos deficientes, né? Veja, conceitos deficientes sobre o que determina a canonicidade. Então, veja, o primeiro conceito deficiente é o seguinte: a concepção de que a idade determina a canonicidade, né? Então, quanto mais antigo for um livro, então certeza que ele é um livro canônico. Então, esse não é o caso, tá? Essa concepção, ela é uma concepção deficiente. A concepção de que a idade determina a canonicidade. Não necessariamente o fato de um livro ser muito antigo significa necessariamente que ele é canônico, tá? Outra concepção errônea, né, ou deficiente, é a concepção de que a língua hebraica determina a canonicidade. Então se um livro foi escrito na língua hebraica, então quer dizer que ele é necessariamente canônico. Não necessariamente, tá? Então não é porque o livro foi escrito na língua hebraica que ele é necessariamente canônico. Outra concepção aqui, a terceira, né, outro conceito deficiente, é a concepção de que a concordância do texto com a Torá determina a sua canonicidade, né? Então, a Torá, né, também chamada Lei de Moisés, né? Então, essa concepção ela é deficiente, né? A concepção de que a concordância do texto com a Torá determina a sua canonicidade. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que não é porque um texto antigo e que esteja escrito na língua hebraica concorda com a Torá que necessariamente ele seja inspirado, né? Que necessariamente ele seja canônico, né? Pode até ter alguma concordância com a Torá, mas nem por isso necessariamente é um livro canônico, tá? Então você pode a essa altura já estar se perguntando, bom, então o que é que determina a canonização de um livro? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, né? Mas aqui o último conceito deficiente é a concepção de que o valor religioso determina a canonicidade. Então, um livro ele pode ter até algum valor religioso, né? Como os livros apócrifos, eles têm algum valor religioso, mas isso não necessariamente determina a canonicidade desses livros, tá? Então, o que determina, né, a canonicidade? A canonicidade ela é determinada pela inspiração de Deus, né? O livro pode ser antigo e não ser inspirado. Ele pode ter sido escrito na língua hebraica e não ter sido inspirado. Ele pode concordar com a Torá e não ter sido inspirado. Ele pode ter valor religioso e não ter sido inspirado. Então, o que de fato determina a inspiração de um livro, né? Ou melhor dizendo, o que de fato determina a canonicidade de um livro é a inspiração, tá? É a inspiração desse livro, ou seja, o fato desse livro ter sido inspirado pelo Espírito Santo, tá bom? Então, o processo mediante o qual Deus nos concede a sua revelação chama-se inspiração, né? É a inspiração de Deus num livro que determina sua canonicidade. Deus dá autoridade divina a um livro e os homens de Deus o acatam. Então veja, quem dá autoridade divina a um livro é Deus, né? E os homens de Deus vão acatar tal inspiração. Então, Deus inspira, né? Os homens reconhecem a inspiração, também cremos num processo que é conduzido pelo próprio Deus, né? Então, a canonicidade ela é determinada por Deus e a descoberta, né, da canonicidade ou da inspiração desse livro é descoberta pelos homens de Deus, tá? Então, essas são aí as primeiras
os primeiros detalhes, né, as primeiras informações sobre esse tema tão interessante, né, que também é muito importante a gente ter alguma noção desse assunto também. Aula 52, áudio 2 agora. Então, queridos, eu estava dizendo, né, que a canonicidade ela é determinada pela inspiração, né? Pela inspiração do Espírito Santo. Ou seja, a canonicidade de um livro ela é determinada por Deus. Agora, a descoberta disso ela é determinada, vamos dizer assim, pelos homens, não é? Mas através de um processo que nós entendemos ter sido supervisionado pelo próprio Deus, tá? Então, veja, quais são os princípios de descoberta da canonicidade de um livro, mais especificamente dos livros do Velho Testamento. Então, esses autores que a gente está seguindo, o Geisler e o Nix, eles dizem aqui o seguinte, que são discerníveis 5 critérios básicos presentes no processo, né, no processo de descoberta da canonicidade como um todo. Então, são discerníveis 5 critérios básicos presentes no processo como um todo. Quais são esses 5 critérios? Primeiro, o livro é autorizado, ou seja, o livro afirma, ele mesmo, o próprio livro afirma vir da parte de Deus, né? Dentro do seu conteúdo ali escrito, ele afirma ter vindo da parte de Deus. Segunda pergunta, esse livro ele é profético, ou seja, ele foi escrito por um servo de Deus, por um profeta de Deus. Terceiro, esse livro é digno de confiança, ou seja, ele fala a verdade acerca de Deus, do homem e de outros assuntos. Quarta questão ou quarto critério, esse livro ele é dinâmico, ou seja, ele possui o poder de Deus que transforma as vidas das pessoas. Quinto critério, esse livro ele é aceito, né, ou ele foi aceito pelo povo de Deus para o qual foi originalmente escrito. Ele é reconhecido como proveniente de Deus. Então, esses são os critérios básicos, né, que estiveram presentes no processo do reconhecimento da inspiração de um livro e, portanto, do processo de canonização desse livro, ou seja, do reconhecimento da inspiração, né, e do processo de esse livro fazer parte, então, de um conjunto de livros que se considera inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, ok? Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Veja, esses autores também, eles colocam aqui, né, 3 passos, na verdade, os 3 passos mais importantes no processo de canonização. Então, eles escrevem o seguinte aqui: há 3 elementos básicos no processo de canonização da Bíblia. 3 elementos básicos no processo de canonização. Quais são esses 3 elementos? A inspiração de Deus, primeiro elemento. O reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus, segundo elemento. E terceiro elemento, a coleção dos livros inspirados, né, pelo povo de Deus. Então, a coleção, né, que o povo de Deus faz dos livros inspirados. Então, vamos lá, repetindo, os 3 elementos aqui do processo de canonização. Primeiro elemento, inspiração de Deus. Segundo, reconhecimento da inspiração pelo povo de Deus. E terceiro elemento, a coleção, né, pelo povo de Deus dos livros inspirados, tá? Então, note que o primeiro passo na canonização da Bíblia, que é a inspiração de Deus, esse primeiro passo cabia ao próprio Deus. Só Deus poderia inspirar os autores sagrados a escreverem, né, a sua revelação. Os 2 passos seguintes, ou seja, o reconhecimento e a preservação desses livros, Deus os incumbiria a seu povo, tá? Então, inspiração cabia ao próprio Deus, reconhecimento da inspiração cabia aos homens e preservação, né, preservação desses livros também caberia aos homens esses 2 últimos passos aqui, embora nós
como já afirmei, vou continuar repetindo, né? Cremos Deus estava, né? Esteve no controle de todo esse processo, ok? Bom, gente, vamos lá. Qual é a diferença entre os livros canônicos, os livros que a gente considera canônicos, e os outros escritos religiosos? Então, nós sabemos que o Antigo Testamento, ele contém 39 livros, né, que nós entendemos, então, serem inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, qual a diferença entre esses livros canônicos, esses 39 livros que compõem o cânon do Antigo Testamento, né? Esses 39 livros que compõem a coleção de livros que formam o Antigo Testamento? Qual a diferença entre esses livros canônicos e outros escritos religiosos? Então, esses autores que a gente está seguindo aqui, eles dizem o seguinte: nem todos os escritos religiosos dos judeus eram considerados canônicos pela comunidade dos crentes, né, dos crentes judeus, tá? Então, além desses 39 livros que compõem o Velho Testamento, outros escritos religiosos foram escritos pelos judeus, né? Mas nem todos os escritos religiosos dos judeus eram ou foram necessariamente considerados canônicos, né? Eles dizem aqui, é óbvio que havia certa importância religiosa em alguns livros primitivos, como, por exemplo, o Livro dos Justos. E note, esse Livro dos Justos está escrito em Josué, capítulo 10, versículo 13, né? No livro de Josué, capítulo 10, versículo 13, se faz referência a um livro chamado Livro dos Justos. Em Números 21, 14, se faz referência a um outro livro chamado Livro das Guerras do Senhor, né? E a Bíblia, no Antigo Testamento, faz referência a outros livros ainda, não é? A outros livros escritos no Antigo Testamento. Você pode ver isso, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 11, versículo 41. Então, é óbvio que havia certa importância religiosa em alguns livros primitivos, como esses que eu acabei de citar, não é? Agora, os livros apócrifos, né, os assim chamados livros apócrifos dos judeus, que foram escritos após o encerramento do período do Antigo Testamento, eles têm significado religioso definido, mas jamais foram considerados canônicos pelo judaísmo oficial, tá? Então isso aqui é bem interessante, tá? Essa frase que eu acabei de ler nos diz que os livros apócrifos dos judeus, eles foram escritos então após o encerramento do período do Antigo Testamento, depois que o profeta Malaquias escreveu a sua profecia cerca de 400 anos antes de Cristo. Esses livros apócrifos, eles até têm algum significado religioso, mas, importante, esses livros jamais foram considerados canônicos, foram reconhecidos como inspirados pelo judaísmo oficial, tá? Guarde bem essa informação aqui, porque mais à frente a gente vai voltar a essa informação. Os judeus, as autoridades, né, judaicas, jamais reconheceram tais livros como canônicos. E a diferença essencial entre escritos canônicos e não canônicos é que os escritos canônicos, eles são normativos, ou seja, eles têm autoridade, ao passo que os livros não canônicos, eles não são autorizados, né? Eles não têm autoridade para servir de base como formação de doutrina, como normas, né? Então, veja, os livros inspirados e que foram depois canonizados, eles exercem autoridade sobre os crentes. Já os livros não inspirados, né, esses livros apócrifos, por exemplo, eles poderão ter algum valor devocional ou algum valor para a edificação espiritual, mas jamais devem ser usados para definir ou delimitar
doutrinas, tá? Então, repetindo aí, né? Esses livros não inspirados, chamados de apócrifos, eles até podem ter algum valor devocional, mas jamais devem ser usados para delimitar ou para definir doutrinas, tá? E é interessante destacar também, né, que esses livros apócrifos, então, dos quais a gente está falando aqui, esses livros, eles estão contidos, né, eles estão inseridos na Bíblia católica, né? Então, essa é uma questão que se levanta. Por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia evangélica no Velho Testamento? Por que a Bíblia católica tem mais livros que a Bíblia usada pelos protestantes? Nós vamos tentar responder essa pergunta aqui, mas é interessante que você entenda, então, que os livros que estão a mais na Bíblia católica são esses livros conhecidos como livros apócrifos, os quais nunca foram considerados canônicos, nunca foram reconhecidos como inspirados pelo judaísmo oficial, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, nenhum artigo de fé deve basear-se em documento não canônico, tá? Não importando o valor religioso desse texto. Os livros divinamente inspirados e autorizados são o único fundamento para a formulação de doutrinas, tá? E a verdade transmitida pelas escrituras sagradas e por nenhum outro meio é que constitui cânon ou fundamento das verdades de fé, tá? Vou repetir essa última frase aqui. Então, a verdade transmitida pelas escrituras sagradas e por nenhum outro meio é que constitui cânon ou fundamento das verdades da fé. Ok, queridos? Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses chamados livros apócrifos, então. Então, esses livros apócrifos, eles são aceitos, né, pelos católicos romanos como canônicos e rejeitados pelos protestantes e pelos judeus, tá? Então, esses livros apócrifos que foram escritos ali depois que Malaquias escreveu o seu livro, esses livros apócrifos que foram escritos nesse período de 400 anos, né, entre a profecia de Malaquias e a vinda de Cristo, esses livros, veja aqui é que está um ponto de divergência aqui, né, entre os cristãos, vamos dizer assim. Então, esses livros apócrifos, eles são aceitos pelos católicos como canônicos, mas eles não são aceitos como canônicos nem pelos protestantes e evangélicos e nem pelos judeus também, que foi o povo que recebeu de Deus a revelação do Velho Testamento, né? E que a gente entende eram aqueles então, ou foram aqueles que Deus usou para reconhecerem quais livros eram inspirados ou não no período do Antigo Testamento, tá? Então veja, esse termo apócrifo, né, desde a época da Reforma Protestante, essa palavra, a palavra apócrifo, tem sido usada para denotar, né, os escritos judaicos não canônicos originários do período intertestamentário, tá? Então, desde a época da Reforma, ali na época de 1500 mais ou menos, né? Então, a Reforma Protestante aconteceu a data, né, que marca o início da Reforma Protestante é 1517. Então, desde do século XVI, desde a era da Reforma, essa palavra apócrifo tem sido usada para denotar, né, para se referir aos escritos judaicos, né, não canônicos, que se originaram naquele período chamado intertestamentário ou interbíblico, ou o período do silêncio de Deus. Ok, queridos? Então, é isso. Nós temos, então, na Bíblia Católica, são 15 livros, tá? São 15 livros, né? E então, vamos dizer assim, há 15 livros chamados apócrifos.
apócrifos, tá bom? E esses livros, eles preenchem então a lacuna, né, existente entre Malaquias e Mateus, tá? E compreendem especificamente 2 ou 3 séculos antes de Cristo. Aula 52, áudio 3, queridos. Então, mais uma frase interessante aqui desses autores que a gente está seguindo é a seguinte. Eles dizem: a maior parte dos protestantes e dos judeus aceita que os livros apócrifos tenham valor religioso e mesmo histórico, sem terem, contudo, autoridade canônica, né? Então veja, esses livros chamados apócrifos, como a gente está dizendo aqui, eles têm até mesmo algum valor religioso, embora não sejam inspirados pelo Espírito Santo, como a gente tem falado. E eles têm, inclusive, um grande valor histórico, né? Alguns dos acontecimentos históricos desse período de 400 anos aí do silêncio de Deus, do período interbíblico, alguns dos acontecimentos históricos, algumas das informações históricas, melhor dizendo, desse período, nós podemos obter nesses livros, né? Por exemplo, os livros de Macabeus, por exemplo, primeiro e segundo Macabeus, eles têm um valor histórico muito grande, porque eles falam, né, de um período da história do povo judeu, que foi o período macabeu, onde o povo judeu conseguiu ter uma independência, vamos dizer assim, né? Conseguiu ficar independente sem ser subjugado por outras nações e por outros impérios. Então, esses livros apócrifos, eles têm um valor histórico, né? Sem dúvida nenhuma, tem até algum valor religioso, mas, segundo cremos, não tem autoridade canônica, ou seja, não são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, quais são esses livros? Eu vou citar aqui, tá bom? Rapidamente, os nomes dos livros, tá? Apócrifos. Então, tem aqui Sabedoria de Salomão e Eclesiástico Siraque, tá? Esses 2 livros aqui, o gênero deles é didático. Temos aqui também um livro de gênero religioso, que é o livro de Tobias, tá? Um livro de gênero romance, que é Judite. Mais 3 livros cujo gênero é histórico, que são primeiro Esdras, primeiro e segundo Macabeus. Mais 3 livros aqui cujo gênero é profético, que são os livros de Baruque, Epístola de Jeremias e segundo Esdras. E mais 5 livros cujo gênero é enquadrado como lendário, e temos aqui então os livros Adições a Esther, Oração de Azarias, Susana, Bel e o Dragão e Oração de Manassés, tá? Bom, veja só, então agora uma coisa muito importante para a gente observar aqui, tá? Esses livros, por que eles fazem parte da Bíblia Católica? Porque em 1546, tá? Em 1546, houve um concílio católico romano chamado Concílio de Trento, que proclamou esses livros apócrifos como livros canônicos, tá? Agora, você tem que entender o seguinte: esse Concílio de Trento, que ocorreu em 1546, ele ocorreu depois da Reforma Protestante, né? Depois que Martinho Lutero, alguns anos depois, na verdade 30 anos, quase 30 anos depois, que Martinho Lutero fixou lá as 95 teses lá na porta da catedral lá na Alemanha, não é? Então veja, esse Concílio de Trento, até quando você estuda a história secular, ele é encaixado como um movimento
chamado, né, de Contra-Reforma, tá? Então, esse movimento de Contra-Reforma foi um movimento da Igreja Católica em reação à Reforma. Então, a Igreja Católica entendeu que tinha que fazer alguma coisa, né, para conter o avanço da Reforma Protestante, dar uma resposta, né, ao movimento de Reforma Protestante, e então ocorreu esse processo chamado Contra-Reforma, e nesse processo então ocorreu o Concílio de Trento, e uma das decisões do Concílio de Trento foi reconhecer como canônicos esses livros apócrifos, né, que então foram incluídos na Bíblia Católica, né? Mas a pergunta, né, gente, que se faz é essa, quer dizer, depois que os judeus, né, lá no Antigo Testamento, ou seja, vamos colocar assim, em torno de 2000 anos antes do Concílio de Trento, lá no Antigo Testamento, né, os judeus já tinham então entendido que eram aqueles livros, os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, né, que eram os livros inspirados, né? Os próprios judeus jamais reconheceram a canonicidade desses livros chamados apócrifos, né? Os judeus, aqueles aos quais a revelação do Velho Testamento foi dada. Então, em tese, eles que teriam, né, o direito de reconhecer quais livros eram inspirados ou não, né? Em tese, Deus usaria os judeus para reconhecerem quais livros do Antigo Testamento eram inspirados ou não. Então, os judeus lá no Antigo Testamento não reconheceram os apócrifos como inspirados. Aí a igreja primitiva, a igreja dos primeiros anos, dos primeiros séculos, também não reconheceu os apócrifos como inspirados. Então, como que praticamente mais de 1000 anos depois da igreja primitiva ter definido o cânon do Novo Testamento, né, o cânon bíblico, depois de tanto tempo, né, de os judeus já terem também reconhecido quais livros eles consideravam inspirados ou não, como que a igreja então decide incluir tais livros no cânon das Escrituras, né? Nós entendemos que se Deus quisesse que esses livros fizessem parte do cânon das Escrituras, os próprios judeus já teriam reconhecido lá na época do Antigo Testamento ainda. A igreja primitiva teria reconhecido, mas veja, nem os judeus na época do Antigo Testamento e nem a igreja primitiva reconheceram tais livros como canônicos. E a igreja católica só os reconheceu como canônicos já no século XVI, em 1546, como uma resposta à Reforma Protestante, não é? E muito tempo depois de os livros terem sido escritos, né? Então, nós entendemos que isso foi uma reação, né, da Igreja Católica ao movimento da Reforma, né? Por isso nós entendemos que esses livros, então, de fato, não devem fazer parte do cânon das Escrituras Sagradas, tá? Então, veja, uma informação importante aqui. O cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, compreendia 22 livros em hebraico que, nas Bíblias dos cristãos, seriam os 100 livros que nós temos, né? E isso já se verificava por volta do século, então, quarto antes de Cristo, ou 4 antes de Cristo, melhor dizendo. Então, veja, o cânon do Antigo Testamento, até a época de Neemias, já compreendia os 39 livros que nós temos na nossa Bíblia. Para eles são 22, porque eles juntam alguns livros, né? Os judeus eles juntam alguns livros, né? Você sabe que na nossa Bíblia a gente tem, por exemplo, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, enfim, né? 1º e 2º Samuel. Então, esses livros na Bíblia hebraica, eles são um livro só. Então, existem algumas junções de livros, mas exatamente esses 22 livros em hebraico
que já estavam formando o cânon do Antigo Testamento na época de Neemias, esses 22 livros em hebraicos, eles correspondem exatamente aos nossos 39 livros que nós temos no nosso Antigo Testamento. Então, é exatamente o mesmo conteúdo, tá? Então, gente, veja, até a época da Reforma, esses livros não eram considerados canônicos. A canonização que receberam no Concílio de Trento não recebeu o apoio da história. E a decisão desse concílio foi polêmica porque até mesmo católicos, né, na época do Concílio de Trento, até mesmo autoridades católicas, teólogos católicos, não concordavam com a inclusão desses livros no cânon das Sagradas Escrituras, né? Então, nem mesmo entre os católicos na época houve consenso de que esses livros deveriam ser reconhecidos como canônicos, tá? Então, veja, esses autores que a gente está seguindo aqui, eles dizem o seguinte, que os livros apócrifos não são canônicos, comprova-se pelos seguintes fatos, né? Primeiro, a comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos, né? Outra coisa, esses livros eles não foram aceitos por Jesus nem pelos autores do Novo Testamento, né? Quando você lê lá no Novo Testamento, tem um texto específico que é Lucas 11:51, né? Que através do qual, quando você estuda esse texto com calma, você percebe que Jesus não aceitou tais livros, né? E nem os autores do Novo Testamento aceitaram os livros apócrifos como canônicos, né? A maior parte dos primeiros grandes pais da igreja também rejeitou a sua canonidade. Os pais da igreja são aqueles primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos. A gente chama esse pessoal de pais da igreja. Então, a maior parte dos primeiros grandes pais da igreja rejeitou a canonicidade dos livros apócrifos também, né? Como eu já disse, muitos estudiosos católicos romanos, ainda no período da Reforma, rejeitaram os livros apócrifos. Então, como eu disse, nem mesmo entre os católicos houve consenso a respeito da canonicidade desses livros apócrifos, né? E esses autores aqui ainda dizem o seguinte, que nenhuma igreja ortodoxa grega, que é a igreja ortodoxa oriental, né? Nenhuma igreja anglicana ou protestante, até a presente data, nenhuma dessas igrejas reconheceu os apócrifos como inspirados e canônicos no sentido integral dessas palavras. Então, à vista desses fatos importantíssimos, torna-se absolutamente necessário que os cristãos de hoje jamais usem os livros apócrifos como se fossem palavra de Deus, nem os citem em apoio autorizado a qualquer doutrina cristã, né? Bom, então verificamos que aos livros apócrifos falta o seguinte. Aos livros apócrifos falta o seguinte: os apócrifos não reivindicam ser proféticos ou serem proféticos. Os apócrifos não reivindicam serem livros proféticos, não detêm a autoridade de Deus, contém erros históricos e graves heresias teológicas, como a oração pelos mortos. Então, em 2 Macabeus, capítulo 12, você vai ter ali a questão da oração pelos mortos. Então, é uma grave heresia teológica, né? E também há evidente ausência de profecia, o que não ocorre nos livros canônicos, né? E também os livros apócrifos, eles nada acrescentam ao nosso conhecimento das verdades messiânicas, tá? E o povo de Deus, a quem os apócrifos teriam sido originalmente apresentados, no caso os judeus, o povo de Deus então recusou-os terminantemente, né? E
a comunidade judaica nunca mudou de opinião a respeito dos livros apócrifos, né? E a igreja como um todo nunca aceitou os livros apócrifos como escrituras sagradas, ok, queridos? Então, espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Espero que tenha dado para vocês terem ao menos aí uma visão, né? Um vislumbre desse assunto, e que seja então um incentivo para você ler a respeito, para você pesquisar a respeito desse assunto, que também é um assunto bastante importante. Gente, eu volto no último áudio, então, concluindo o nosso curso Panorama no Velho Testamento. Aula 52, áudio 4. Muito bem, meus queridos irmãos, meus queridos alunos, eu quero agora fazer algumas considerações finais nesses últimos 15 minutos que nós teremos juntos aqui no nosso curso. Eu quero começar agradecendo, né? Fazendo alguns agradecimentos, agradecendo primeiramente a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Deus, né, nos deu a ideia desse projeto. Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem naturalmente. Então, eu louvo a Deus. Senhor, muito obrigado por esta vitória que o Senhor tem me concedido. Quero agradecer também a minha família, a minha esposa, que me apoiou muito, né? Teve que ter muita paciência comigo, porque durante esses 6 meses eu pedi muito silêncio aqui dentro de casa para estudar, para gravar, e ela teve muita paciência comigo. Obrigado, Simone. Agradeço também a Deus pela vida dos meus filhos, que tem sido uma fonte de alegria para mim, a Gabriela, o Guilherme e o Gustavo, não é? Também sempre me dando todo o apoio. Quero fazer uma menção especial ao meu filho Guilherme, que foi a pessoa que pegou os áudios aqui do WhatsApp e colocou esses áudios na internet, no YouTube, né? E dessa forma muitas pessoas têm sido alcançadas e serão alcançadas, porque o curso está preservado, vamos dizer assim, para sempre aí no YouTube, né? Então, Guilherme, muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu trabalho, né? Muitas vezes chegando tarde do serviço e chegando em casa 11 horas da noite e ainda dedicando tempo para fazer esse trabalho. Muito obrigado. Deus recompense a sua vida, Guilherme. Quero agradecer também aos irmãos da igreja local que eu pastoreio, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. Muito obrigado, irmãos, pelo apoio, pelas orações, né? Pela bênção que vocês são na minha vida, tá? Agradeço muito vocês pelo apoio. E agradeço também a Deus pela vida dos pastores, né? Que desde o início apoiaram esse projeto. Vários pastores apoiaram esse projeto, nos incentivaram, incentivaram os seus membros, as suas ovelhas a ouvirem o curso. Eu penso que esses pastores foram uma bênção na minha vida, mas também foram bastante inteligentes, porque fizeram com que as suas ovelhas tivessem acesso, né, a um curso, a um bom curso, de uma maneira diferente, né? É uma tendência nova hoje, a gente tem que estar atento a isso. Esses pastores estão e estavam antenados, né? E então proporcionaram aos seus membros, aos seus obreiros, um curso bíblico de Panorama do Velho Testamento, não é? Então, foram inteligentes. E louvo a Deus pela vida deles. E agradeço a Deus também pela vida de vocês, meus queridos alunos que estão me ouvindo agora, todos que compraram, né, essa visão desse curso desde o início. Outros entraram no decorrer do curso e conseguiram, né, colocar em dia as aulas. E então eu quero agradecer a todos os alunos. Foi muito bom conviver com vocês nesses 6 meses. Muitos a gente terminou fazendo amizade, não é? Muitos mandavam perguntas, a gente terminou assim, se apegando mesmo. Glórias a Deus pela vida dos alunos. Muito obrigado por vocês terem compartilhado o curso, muita gente também, não é?
E eu quero pedir para vocês, queridos alunos, que vocês continuem divulgando esse curso, tá bom? Porque esse curso, ele é um curso atemporal, né? Esse curso, ele está salvo no meu canal do YouTube, então o ano que vem a pessoa pode fazer, daqui a 5 anos alguém pode fazer esse curso, daqui a 10 anos alguém pode estar fazendo esse mesmo curso, né? Porque esse curso está salvo, está no YouTube, está no meu canal. E as pessoas, inclusive, podem fazer no ritmo que elas quiserem, né? A gente pôs um ritmo aí de 2 aulas por semana durante 6 meses, mas de repente a pessoa pode fazer 1 aula por semana, pode fazer 3 aulas por semana, de acordo com o ritmo de cada um, né? E eu peço que vocês me ajudem a divulgar esse curso, porque serão pessoas sendo alcançadas pela palavra de Deus, serão líderes e obreiros sendo treinados para fazer a obra de Deus. Então, me ajudem a divulgar esse curso, né? O nosso curso, então, teve 52 aulas. Todas as aulas tiveram de 45 minutos a 1 hora, né? Todas as aulas. Então, eu calculei aqui, a gente tem um curso aí que tem um total de 52 horas aulas, né? De acordo aí com o critério que é usado pela educação, 1 hora aula pode ser constituída de 45 minutos, 50 minutos, né? Então, muitas das nossas aulas passaram disso. Então, a gente teve um curso aí de 52 horas aulas, ou 52 horas aula, né? O que perfaz aí, eu estava fazendo um cálculo, é o equivalente a 2 semestres, né? Se você tivesse matriculado numa escola fazendo um curso aí, seria o equivalente a 2 semestres, obviamente tendo 1 aula por semana, tá? Bom, eu quero também incentivar vocês, meus queridos, a me ajudarem. A gente está começando também um projeto novo aí nas redes sociais, tá? A gente está começando um projeto, né, de divulgação do ministério que o Senhor tem nos dado através das redes sociais. Então eu quero te incentivar a curtir a minha página no Facebook, né? Eu tenho uma página lá no Facebook. O nome da minha página é o meu próprio nome, Ronaldo Guedes Bezerra. Então, eu peço que vocês estejam curtindo a minha página, né, divulgando a minha página no Facebook. Também estamos começando a trabalhar com o Instagram, então peço que vocês me sigam lá no Instagram também. É só procurar também pelo meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, que você me encontra lá. Peço que você me siga, a gente vai estar sempre compartilhando coisas lá no Instagram. A gente está também trabalhando, providenciando um site, né, um site pessoal, que vai ser o www.ronaldoguedesbezerra.com.br. Em breve, esse site ainda não está no ar, mas em breve estará, com a permissão de Deus. Peço que vocês visitem e divulguem também esse site, não é? E também o nosso canal no YouTube, né? Também você acha, digitando lá o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, você vai encontrar lá o nosso canal no YouTube, né? Sempre lembrando que o meu nome Bezerra é com S, tá? Não é com Z, não. É Ronaldo Guedes Bezerra com S. Então, se você digitar lá no YouTube o meu nome, você vai encontrar o nosso canal lá. E eu quero te incentivar a se inscrever lá no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque a gente vai estar colocando lá não só, né, cursos que a gente ministrar, como outras coisas também, outras palestras, outros vídeos. Enfim, tem bastante coisa lá no meu canal no YouTube já. Você pode dar uma chegadinha lá para conferir o que a gente tem lá. Por exemplo, eu tenho vários vídeos lá de uma viagem que eu fiz a Israel. A gente compartilha lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Também quero te incentivar a seguir o nosso blog, né? A gente tem um blog já, o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Entra no Google, né? Digita lá blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, e esse blog nós já temos aí há
há 8 anos, mais ou menos, e é uma grande ferramenta para líderes, para obreiros, porque nesse blog eu compartilho esboços de mensagens que eu prego, né, que eu tenho pregado ao longo dos anos. Então você tem lá muita ferramenta boa para você usar na sua igreja, você que é pastor, que é presbítero, que é dirigente de congregação, professor de escola dominical, líder de célula, tem muito material bom lá para você usar no seu ministério, ok? Então, e você pode também me seguir no blog, porque se você me seguir no blog, cada vez que eu postar algo novo, você recebe uma notificação no seu e-mail avisando você que tem postagem nova lá no blog, tá? Também tem o Twitter, você pode me procurar no Twitter também. E quero terminar, né, meus queridos, falando dos livros, né? Uma última vez falando com vocês a respeito dos livros. Todos vocês sabem, Deus me deu a oportunidade de escrever 2 livros até então, não é? O livro Abraão, Uma Jornada de Fé, e o livro Daniel, Vitória no Cativeiro. Como eu creio que algumas pessoas estarão ouvindo essa última aula, melhor dizendo, daqui a alguns anos, né? Quem sabe daqui a alguns anos, com a permissão de Deus, nós tenhamos outros livros escritos. Mas atualmente nós temos esses 2 livros, um falando sobre a história de Abraão e o outro falando sobre a história de Daniel. É uma exposição bíblica da história desses 2 personagens, onde nós vamos não só expondo a história, mas elucidando muitos pontos e principalmente, não é? Fazendo aplicações práticas para os nossos dias através da vida desses personagens. Gente, os livros são muito bons, eu tenho recebido vários feedbacks de pessoas que têm lido e têm gostado muito dos livros. Então eu quero te incentivar a adquirir esses livros, né? Até mesmo para você estar abençoando aí o ministério que Deus nos tem concedido. Como eu tenho falado para vocês, eu não quero ser apelativo, mas eu creio que pela bondade de Deus você foi abençoado aí pelo nosso ministério através desse curso. Então, se você foi abençoado, peço que você também me abençoe através da compra de um livro ou, de preferência, dos 2 livros, né? Então você pode entrar em contato comigo por uma das redes sociais ou pelo meu WhatsApp, que é o telefone 11 96308 9988. Entre em contato comigo, você faz um depósito na minha conta, se você estiver longe, e eu envio para você os livros pelo correio, tá bom? O pessoal que está perto pode pegar comigo diretamente os livros, mas eu quero te dizer que se você fizer isso, você não apenas vai abençoar o meu ministério, como você vai receber os livros, né? Você vai depositar um valor na minha conta, que não é muito alto, e você vai receber 1 ou 2 livros para ler esses livros e ser mais abençoado ainda do que você já foi fazendo este curso, tá bom? Então, pense nisso, pense em nos abençoar aí com a compra de um dos livros. Coloque aí no seu checklist, né? Muitas pessoas têm falado, têm expressado o desejo de comprar o livro, mas ainda não me fizeram o depósito. Muitos já fizeram, muitos já me ajudaram, eu agradeço, mas outros se comprometeram e ainda não conseguiram fazer, talvez porque faltou colocar aí um bilhetinho na porta da geladeira, né? Colocar lá no seu checklist livro do Pastor Ronaldo ou depósito para o Pastor Ronaldo, enfim, para você não esquecer e fazer esse depósito e receber o seu livro aí e ser abençoado. Você pode também presentear pessoas, né, com esses livros. Eu creio que as pessoas presenteadas também serão muito abençoadas. Então é isso, meus queridos. E o nosso projeto é agora o curso Panorama do Novo Testamento. Então você que fez o curso Panorama do Velho Testamento, você também poderá fazer o curso Panorama do Novo Testamento, que nós deveremos ministrar no ano de 2018, não é? Como eu disse, quem sabe algum aluno está ouvindo esse áudio nesse momento, mas talvez você possa estar ouvindo esse áudio
lá em 2019, 2020, não é? E aí o curso, com a permissão de Deus, já estará gravado. Então, você pode fazer o curso também Panorama do Novo Testamento. Nós vamos fazer o meu projeto em relação ao curso Panorama do Novo Testamento é que nós gravemos até algumas aulas a mais do que o Panorama do Velho Testamento, né? Embora o Novo Testamento ele seja menor em extensão, mas a mensagem do Novo Testamento é extremamente importante e eu quero dedicar para o Novo Testamento ainda mais tempo do que nós dedicamos ao Velho Testamento. Então, meus queridos alunos, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês ricamente e até o panorama do Novo Testamento, permitindo Deus. Amo vocês em Cristo Jesus. Vamos manter contato. Seja uma bênção, seja uma pessoa muito frutífera para Deus. Em nome de Jesus é o que eu desejo para você. Muitas bênçãos de Deus, muitas bênçãos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.